Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem. E também estou na companhia da repórter Mariana Serafini, que está, inclusive, na redação de Carta Capital em São Paulo. Seja bem-vindo, Mariana. Oi, boa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, Barrocal. Boa noite aos nossos YouTube espectadores. Tá certo. Bom, temos muitos temas para tratar na noite de hoje, mas inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho, Barrocal, sobre a última rodada da pesquisa Quaest, que aponta aí Lula com 56% dos votos válidos e Bolsonaro com, desculpa, é isso mesmo? Não, 54 a 46. 54 a 46. É a manutenção do mesmo cenário visto na pesquisa anterior, mas como a Mariana estava comentando comigo antes da abertura do programa, Lula conseguiu abrir uma dianteira um pouco maior no Nordeste e Bolsonaro abriu uma dianteira um pouco maior no Sudeste. Esse cenário não é um pouco arriscado para o ex-presidente Lula, Barrocal? Eu pergunto isso por conta do fato do Sudeste ser uma região muito mais populosa, não? Verdade, Rodrigo. O Sudeste tem cerca de 42% do eleitorado nacional e o Nordeste é o segundo eleitorado, tem 27%. Mas, Rodrigo, eu acho interessante, depois do que nós vimos no primeiro turno, que foram resultados nas urnas diferentes dos prognosticados nas pesquisas, eu entendo que os números mais interessantes, mais importantes para a gente sempre destacar no noticiário não são os votos válidos, porque os votos válidos, eles, por exemplo, não levam em conta a abstenção, que foi muito grande no primeiro turno, embora que no mesmo patamar da abstenção de 2018, da ordem de 20%. Mas os números totais, os votos totais, a intenção total de votos, se aproxima um pouco mais da realidade. E nessa intenção de voto, na pesquisa Quaest, a diferença é de 49 a 41 para Lula. São 8 pontos de diferença. Nós tivemos, ao longo dessa semana, várias pesquisas divulgadas, eu separei aqui, tivemos o IPEC, o antigo IBOP, na segunda-feira, o IPESP na terça, hoje tivemos Quaest, já tivemos também ontem o Poder Data, hoje também tivemos Atlas Inteligência e Paraná Pesquisas. E em todas essas pesquisas, nós vemos uma vantagem de Lula que varia de 3 pontos percentuais, é a vantagem no Paraná Pesquisas, até 9 pontos, que é a do IPEC, o antigo IBOP. Então, esse parece ser um cenário mais interessante para as pessoas poderem ter uma dimensão do que virá nas urnas, né? Não os resultados pelos votos válidos. E eu destaco aqui, Rodrigo, o Instituto Paraná Pesquisas, que é um instituto meio mandrake, digamos assim, sempre com números mais favoráveis a Bolsonaro. E essa pesquisa divulgada hoje é uma pesquisa que mostra Lula na frente e foi contratada por um partido político que apoia o presidente da República, que é o PP, o partido Pato-Pato, o partido de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o partido de Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, o partido de Ricardo Barros, o deputado que é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Mas o resumo essas pesquisas dessa semana mostram todas elas vantagens de Lula que variam de 3 a 9 pontos e basicamente não mudou nada em relação à semana passada. É esse o fato a se destacar diante desses números todos. O fato de não mudar nada em relação à semana passada é até positivo para o ex-presidente Lula, porque ele está na dianteira, né? Quem tem que correr atrás é o vice nas pesquisas. Exatamente. E só complementando a informação que o Barrocal deu sobre Paraná Pesquisas, há não muito tempo a Folha de São Paulo também revelou que Paraná Pesquisas recebeu uma bolada de mais de R$2 milhões do PL, o partido de Bolsonaro, durante a pré-campanha.
né? Então, realmente é um instituto que ele tem sido bastante criticado por aceitar como contratantes partidos políticos, né? Por fazer pesquisas eleitorais sem indicação de contratante e também não seguir exatamente os melhores padrões ali que são estabelecidos pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Mas, como muitos institutos de pesquisa erraram os prognósticos no primeiro turno, eu acho que, de toda forma, a gente deve ter um certo pé atrás com as pesquisas em geral, né, Barrocão? Verdade, Rodrigo. E eu diria que os institutos não erraram tanto assim. O problema é a forma de divulgação dos dados, e os institutos colaboram para essa forma de divulgação, e a divulgação que nós mesmos da imprensa fazemos. E eu insisto, a divulgação dos votos válidos, ela não leva em consideração a possibilidade de termos uma grande abstenção. E o tempo todo a imprensa noticiou com prioridade os votos válidos. Quem diz isso, por exemplo, quem faz essa autocrítica é um diretor de um dos institutos bastante noticiados na imprensa, o Instituto IPESP. É o Antônio Lavareda. Ele diz que a imprensa, primeiro ele diz que a imprensa faz uma cobertura da campanha eleitoral centrada demais em pesquisa. Eu concordo com ele. A gente se debruça muito sobre números e menos sobre os fatos que estão acontecendo no calor da campanha eleitoral. Mas ele diz também que os institutos, ao calcularem os votos válidos, contribuem para um noticiário da imprensa que vai, no fundo, mascarar a realidade justamente por não levar em consideração a abstenção. E eu queria chamar a atenção, Rodrigo, da abstenção. Eu fiz umas contas essa semana, com base em dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele disponibiliza no seu site dados a respeito do número de eleitores no Brasil, que são 156 milhões na eleição desse ano, e faz alguns recortes. Então, é possível ver quantos são os homens e quantos são as mulheres, é possível ver as fatias por idade, quantos tem até na casa dos 20 anos, na casa dos 30, dos 40, dos 50 anos, é possível ver por cor dos eleitores também, e é possível ver por escolaridade. E eu chamo a atenção e me debrucei exatamente sobre os números da escolaridade, porque essa é uma eleição com uma diferença de classe social muito grande. Quanto mais pobre, maior a propensão de votar em Lula. Quanto mais rico, maior a propensão de votar em Bolsonaro. Na abstenção por escolaridade, a gente vê que entre aqueles que são analfabetos, aqueles que sabem ler e escrever, eu chamaria de alfabetização precária, e aqueles que cursaram até o ensino fundamental de forma completa ou incompleta, a abstenção foi de 32%. Então, se a média nacional foi de 20% de abstenção, entre os menos escolarizados foi de 32%. Então, isso ajuda a explicar por que Lula teve menos votos. Não foi nem que Bolsonaro teve mais votos no primeiro turno, graças àquele eleitor que se escondeu atrás de Simone Tebet ou Ciro Gomes. Na verdade, Lula não teve os votos que poderia ter em razão da grande abstenção. Fosse menor essa abstenção, a chance de Lula ter vencido a eleição já no dia 2 de outubro, no primeiro turno, teria sido maior. Pois é, e o desafio de trazer esse eleitor para as urnas no próximo dia 30 de outubro é um desafio que tira mesmo o sono da campanha petista, até pelo fato de muitos estados não haver segundo turno, né? E não ter mais a mobilização dos candidatos a deputado, a senador, que conseguem muitas vezes chamar os seus eleitores, os seus redutos eleitorais, para ir para as urnas, né? Então é um desafio extra, e o ex-presidente Lula, ao que parece, está buscando intensificar a campanha mesmo. No Nordeste, hoje mesmo, ele está em Maceió, até pouco tempo, Carta Capital estava transmitindo ao vivo o evento no qual ele estava participando e discursando. Agora, o grande nó da questão é mesmo o Sudeste, se Bolsonaro vai conseguir ou não
abriu uma dianteira muito forte no Sudeste, que é a região mais populosa do país. Aí, no caso, estados como São Paulo e Rio de Janeiro podem ter um peso significativo, né, Barrocal? Verdade, Lula essa semana fez 2 atos públicos de rua na periferia do Rio de Janeiro. Teve primeiro na Baixada Fluminense, com um prefeito bastante popular da região, o prefeito de Belford Roxo, e esteve depois no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, a região bastante povoada do Rio de Janeiro. Mas, feito isso, Rodrigo, vamos chamar atenção aí, é interessante, essa semana teve o Nordeste como destaque. O Lula foi para lá ontem, fez caminhada em Salvador, hoje em Aracaju, capital de Sergipe, e Maceió, capital de Alagoas, e amanhã estará no Recife. E quem esteve no Recife hoje foi o presidente Bolsonaro. Na volta dos programas de TV, os programas dos presidenciáveis na TV, essa volta aconteceu na sexta-feira da semana passada, dia 7, nós vimos que no dia 8, sábado, Bolsonaro fez o programa inteiro dedicado ao público do Nordeste, 8 de outubro, que é o dia do nordestino. Esse programa foi repetido na segunda-feira, dia 10, e o programa de hoje, do ex-presidente Lula, dirigiu-se também ao Nordeste. Então, existe uma caça pelo eleitor do Nordeste, com objetivos distintos, na verdade. Lula quer aumentar a votação que ele já teve lá, e Bolsonaro quer perder de menos. Na região Sudeste, eu diria que é o contrário. Lula quer perder de menos e Bolsonaro quer aumentar a sua votação. Fica a dúvida, no caso da região Nordeste, sobre o estado de Minas Gerais. Lá foi onde Lula ganhou, o único estado do Sudeste que Lula ganhou, com uma diferença de 4 pontos aproximadamente, 4, 5 pontos. Depois do primeiro turno, o governador mineiro Romeu Zema entrou de cabeça na campanha de Bolsonaro. Fica aí a dúvida se Zema será capaz de virar votos de quem escolheu Lula no primeiro turno para que agora no segundo vá de Bolsonaro. Mas mesmo que isso aconteça, a vantagem de Lula no Nordeste é tão grande, mas tão grande, é um espanto, é da casa de 70% contra 25% de Bolsonaro. Fiz uma conta também, 3 pesquisas divulgadas essa semana, na média, mostram 67-26 para Lula no Nordeste. É uma vantagem tão grande, e o eleitorado do Nordeste também é um eleitorado numeroso, que Bolsonaro pode ganhar no Sudeste e, mesmo assim, não levar a eleição. Pois é. Pois é. Aliás, durante a passagem de Lula pelo Rio de Janeiro, nessa visita que ele fez ao Complexo do Alemão, as milícias digitais bolsonaristas começaram a espalhar uma fake news que se alastrou fortemente de que o Lula usou um boné com a sigla CPX, que supostamente significaria cupincha, uma homenagem ao tráfico local ou a um traficante específico, ou que seria o linguajar usado pelos traficantes do Rio de Janeiro. Na verdade, isso é uma grande bobagem. CPX é a abreviação de complexo, e é, inclusive, uma abreviação que é usada pela própria Polícia Militar do Rio de Janeiro. Quando eles fazem operações no Complexo do Alemão, eles dizem que vão fazer uma operação do CPX do Alemão, né? Mas, enfim, isso aí é só a título de curiosidade, né, de como operam as milícias digitais bolsonaristas, criando factoides em cima de tudo. Agora, eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso debate sobre a corrida presidencial, para puxar um tema que foi abordado pela Mariana em uma reportagem na edição impressa de Carta Capital desta semana. O Congresso, como sabemos, né, que foi eleito no dia 2 de outubro, é um Congresso ainda muito conservador. O PL de Jair Bolsonaro figura com nada menos que 99 deputados, né? Houve uma tímida redução da bancada da Bíblia, mas, em compensação, a bancada da bala aumentou significativamente, acabou compensando. Então, a chamada bancada BBB, do boi, da bala e da Bíblia, continua com a mesma força que sempre teve, né? O Centrão continua com a mesma força que sempre teve. Mas, por outro lado, nós tivemos também a eleição de importantes representantes, né, do movimento negro, do movimento indígena, das mulheres, do movimento LGBT, de movimentos sociais.
e que vão ter aí o desafio, isso não só no Congresso Nacional, nos legislativos estaduais também, né? E que vão ter aí o desafio de tentar furar o bloqueio dessa maioria conservadora, em muitos casos reacionária, que tem tanto no Congresso Nacional quanto nos legislativos estaduais. Mas eu vou passar a palavra para a Mariana, que apurou essa reportagem. Mariana, o que o pessoal está pensando em fazer para conseguir, de alguma forma, furar esse bloqueio? Foi muito interessante fazer essa reportagem, porque eu conversei com pessoas muito jovens, assim, que estão ocupando a política pela primeira vez, foram eleitas pela primeira vez a um cargo eletivo. Então, já se sabe que os desafios serão imensos, mas uma coisa bem interessante que a deputada indígena de Minas Gerais, a Célia Chacriabá, disse é que não importa se a bancada do COCAR for minoria, porque eles ainda são em 4 parlamentares. Ela, a Sônia, esqueci o nome dos outros 2, o Paulo Guedes e uma moça aqui de São Paulo. Vão formar o que elas estão chamando de bancada do COCAR. Não importa se elas são só 4. Segundo ela, a única luta que se perde é a luta que se abandona, que é uma frase que o Mujica, ex-presidente do Uruguai, costuma falar muito. A única luta que se perde é quando se baixa os braços. Então, tanto a Célia Chacriabá quanto a Rosa Amorim, que foi a Sem Terra de Pernambuco, com quem eu conversei, e a Ana Júlia, que é a mais jovem parlamentar do Paraná, que vem do movimento estudantil, todas elas falaram sobre a retaguarda que elas têm do movimento social. Todas vêm da luta das ruas, uma do movimento indígena, a outra do movimento Sem Terra, do MST, e a outra do movimento estudantil, e elas não se sentem sozinhas ao ocupar as casas legislativas. Uma frase interessante até que a gente destaca na matéria da revista essa semana é da Célia, que se a voz da bancada do COCAR não for suficiente na hora de defender um projeto, de defender uma medida no Congresso, elas vão convocar a base do movimento social mesmo, para ocupar as galerias, para fazer pressão. Então, são pessoas muito jovens que chegam com um frescor, uma renovação política e se sentem amparadas pelo movimento social, se sentem munidas dessa cartada que os parlamentares da direita não têm, né? Então, tem aí um diferencial bem interessante. A Ana Júlia é muito curioso, porque ela começou a, digamos, carreira política dela sem saber que ela estava começando a carreira política nas ocupações estudantis que aconteceram em 2016, quando milhares de estudantes ocuparam as escolas públicas em defesa da educação e contra o golpe. E ela fez, na época, uma fala muito comovente, muito corajosa na Assembleia Legislativa do Paraná, que viralizou, ganhou o Brasil. Eu lembro que, na época, ela foi capa de Carta Capital por causa desse discurso. E, a partir de então, ela não abandonou mais a luta política, né? Foi construindo essa carreira, acabou depois se filiando ao PT, continuou no movimento estudantil, entrou na universidade, hoje ela está no último ano do curso de Direito, e agora, aos 22 anos, foi eleita a parlamentar mais jovem desse mandato, que vai tomar posse em 2023. Ela chegou a assumir agora no fim do ano, no meio do ano, como suplente. Ela era suplente do Renato, que foi cassado em Curitiba. Ela era vereadora suplente. Então, ela teve ali algumas semanas de mandato, mas vai assumir um mandato conquistado por ela em 2023, mas vem de uma luta que começou lá atrás com a ocupação das escolas. A Célia Chacriabá é outro caso muito curioso, porque ela nunca foi candidata a nada. Ela é professora e ativista ambiental. Ela foi a primeira pessoa do povoado dela a estudar fora e fazer faculdade, fazer mestrado, e agora ela estava fazendo o doutorado. E ela foi eleita com mais de 101 mil votos, tendo sido candidata pela primeira vez. Então, foi uma campanha que conseguiu se estender por todo o estado de Minas Gerais. Ela recebeu votação em quase todos os municípios e chega aí com uma potência e com o COCAR belíssimo
para ocupar o Congresso. E a moça de Pernambuco também é a primeira vez que ela foi candidata. Foi um projeto nacional do MST de lançar candidaturas. Eles lançaram 15 candidaturas, das quais 7 foram eleitas. 4 vão ocupar o Congresso Federal e 3 assembleias estaduais. Ela foi eleita em Pernambuco. Além de ser militante do MST, ela é militante da cultura, foi dirigente da UNE durante 2 mandatos, durante 2 gestões, é estudante de teatro, e ela destacou isso, que a trajetória dela, apesar de ser construída no campo, desde a infância, porque o MST tem essa preocupação de formar os agentes políticos desde a primeira infância mesmo, tanto que tem o movimento do Sem Terrinha, que são mini agentes políticos, né? E ela cresceu já nesse ambiente, os pais dela são do MST, mas depois de adulta ela se integrou muito à militância na cidade, muito pelo movimento de cultura. Então ela consegue fazer essa conexão que costuma ser um desafio para o MST, que é se inserir na luta urbana. E ela conseguiu fazer essas 2 coisas. Levou a campanha dela para o interior, segundo ela é uma campanha bastante interiorizada, mas consegue fazer essa conexão do campo e da cidade, que hoje é um desafio do MST. Ela tem só 25 anos, também é muito jovem, e vai ocupar aí uma assembleia que, segundo ela, tem muitos representantes do latifúndio do Nordeste. Então, precisa de muita coragem, sendo uma sem terra, para bater de frente com essa batalha. Vai ser dureza, mas todas se mostram muito, muito convictas, muito preparadas e com a retaguarda do movimento social. Tá certo. Aliás, várias das parlamentares que foram mencionadas pela Mariana aqui, elas já concederam entrevistas para o canal de Carta Capital no YouTube. Então, já está disponível para quem quiser acessar entrevistas com a Célia Chacriabá e com a Erika Hilton. Na próxima segunda-feira, eu e o Maurício devemos entrevistar Sônia Guajajara, às 18 horas, e Duda Salaber está previsto uma entrevista para sexta-feira da semana que vem. E amanhã, às 20 horas, Ediane, eleita aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo, é uma representante do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o mesmo que é coordenado pelo Guilherme Boulos, ele que também se elegeu com uma votação recorde para a Câmara Federal, mais de 1 milhão de votos, que foi praticamente a votação que ele recebeu no primeiro turno das eleições municipais para prefeito na cidade de São Paulo. Quer dizer, disputando o cargo de deputado, ele conseguiu a mesma votação que ele obteve em São Paulo para chegar ao segundo turno da disputa de prefeito na cidade de São Paulo em 2020. E aqui, pegando aqui alguns comentários, a Gisele Saviani pergunta: o que fazer para conter tantas fake news? Eu não aguento mais esse governo horroroso, essas Damares, que absurdo. Olha, Gisele, eu acho que é impossível conter as fake news, porque essa turma não se cansa de fabricar, inventar cascatas o tempo todo. O que às vezes eu me pergunto, e lanço essa reflexão para vocês, pensando até no próprio trabalho que eu faço, se às vezes vale a pena ficar desmentindo ou não essas fake news, porque isso acaba monopolizando o debate, muitas vezes. Perceba que a gente está no segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, temos 33 milhões de pessoas passando fome, temos ainda um quadro de desemprego gravíssimo, temos deflação nos últimos 3 meses, mas a taxa acumulada de inflação anual ainda é altíssima, né? Temos uma série de problemas estruturais para resolver no país. O Brasil é sempre recordista nos rankings de desigualdade social, tem uma taxa de homicídios ainda assustadora, né, epidêmica, só perde para assim, em termos proporcionais para países como El Salvador, né? E, no entanto, qual é o grande debate da última semana? O grande debate da última semana foi
uma guerra religiosa insana, né? A gente está discutindo se Lula tem pacto com Satanás ou não, se Bolsonaro é ligado à maçonaria ou não, né? Perceba como com essa avalanche de fake news eles acabam monopolizando o debate e pautando a mídia. Então, às vezes eu me pergunto também se a gente não cai como um pato também, repercutindo todas essas fake news que o tempo todo surgem por aí e deixando de falar as coisas que devem ser discutidas, né? Eu acho que, ao cabo, esse debate de temas religiosos que não tem absolutamente a menor relação com a disputa presidencial, né? Todos sabem que Lula é católico, nunca fechou a igreja nos 8 anos que governou o país, muito menos no período em que Dilma teve à frente do país, e, no entanto, eles ficam fabricando essas mentiras, essas distorções o tempo todo e monopolizam o debate, e hoje nós estamos discutindo isso e não a fome no Brasil. Né? Então, às vezes eu me questiono muito se mesmo nós da mídia não acabamos contribuindo para a manutenção desse quadro, né? Muito embora às vezes é preciso realmente você intervir, porque tem gente muito simples que cai nesse discurso, que cai nessas mentiras que são difundidas massivamente pelas redes sociais. Realmente um problema muito complexo, que eu não tenho resposta para isso, né? E vejamos o caso, por exemplo, dessa semana, na segunda-feira, viralizou um vídeo da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em um culto evangélico, né, fazendo uma denúncia, né, de um caso escabroso de pedofilia, com detalhes que não convém nem aqui reproduzir para vocês, porque são escabrosos demais, né? E aí, o que aconteceu? Ela disse que Bolsonaro determinou que ela investigasse de forma rigorosa e fosse atrás dos responsáveis por aquela barbaridade, né? Mas que se levantou contra Bolsonaro o judiciário, a mídia e por aí vai, né? Os inimigos de sempre do bolsonarismo. Pois bem, o grupo de advogados prerrogativas apresentou uma representação à justiça, instando a ex-ministra a dizer, a apresentar provas dessa denúncia, o que exatamente aconteceu, né? E qual foi o procedimento adotado pelo governo, né? Porque das duas, uma, ou ela mentiu sobre isso para enganar os fiéis, as pessoas que estavam naquele culto, né, inventando uma situação que não existe para aterrorizar as famílias brasileiras e mostrar um suposto complô global, né, para impedir Jair Bolsonaro de acabar com a pedofilia no Brasil, ou o governo Jair Bolsonaro não tomou as providências cabíveis para investigar esse crime horrendo, porque nada foi feito, nenhuma operação da Polícia Federal foi deflagrada para investigar esse crime, ou pelo menos não há relato disso. E o Grupo Prerrogativas fez esse questionamento jurídico à ministra. Pois bem, há pouco tempo o Estadão entrou em contato com a assessoria de Damares, que entregou uma papelada com mais de 10 mil páginas, e não havia nada, absolutamente nada, que comprovasse as alegações que ela fez durante esse culto, né? Pior, ela disse que ouviu dizer isso, que ela tem muitas conversas por aí, e por aí vai, saiu pela tangente. É uma irresponsabilidade sem tamanho, né, Barrocal? Qual é a possibilidade de responsabilização jurídica que isso pode ensejar? Nenhuma, não vai acontecer nada com a ex-ministra Damares, inclusive porque agora ela acaba de se eleger senadora aqui pelo Distrito Federal e nessa condição terá mais proteção do ponto de vista judicial. Claro, nesse momento, que é quando ela falou o que ela falou, ela não está protegida por nenhum mandato, mas logo terá esse mandato
e aí ficará mais livre ainda para poder dizer esses absurdos. Mas eu aproveito, inclusive, o que ela disse, Rodrigo, para fazer também só um comentário a respeito de fake news, se é possível combatê-las. O Tribunal Superior Eleitoral, na figura de seu presidente, Alexandre de Moraes, prometeu um combate célere, cirúrgico às fake news. Foram essas palavras usadas por Alexandre de Moraes ao tomar posse como presidente da Corte em agosto. E, de fato, o TSE tem atendido a várias ações movidas pelo PT contra a campanha de Bolsonaro por causa de mentiras. O PT procura a corte, diz, tem uma mentira ali, tira do ar, uma mentira colar, tira do ar, e o tribunal concorda e manda tirar do ar. O problema é que, enquanto essas mentiras estiveram no ar, o estrago já foi feito. E mais, e é isso que eu acho que é o pior, a campanha bolsonarista continuará mentindo, porque vale a pena. Mente hoje, o TSE tira do ar, mente amanhã, o TSE tira do ar. Como resolver isso? Não há uma solução. Como impedir que o bolsonarismo ponha mentiras para circular? Não tem como. Pois é. Eu acho que assim, tem uma leitora de Carta Capital que enviou uma carta para a revista que eu achei a proposta dela até interessante, né? Que talvez fosse o caso de se condenar o candidato beneficiado pela fake news a postar em suas redes sociais com impulsionamento que aquilo é uma mentira. Quer dizer, obrigar o Bolsonaro a vir a público e dizer isto é mentira, o que eu falei é mentira, o que eu compartilhei é mentira, né? Talvez essa fosse a única forma, mas mesmo assim, o impacto para aquelas pessoas que foram atingidas pelo conteúdo original não pode ser desfeito, né? Mas eu vou continuar aqui com o Barrocal, porque o Barrocal ele preparou uma reportagem sobre as novas, que não são tão novas assim, mas as reiteradas ameaças de Jair Bolsonaro de intervenção na composição do Supremo Tribunal Federal, né? Ele, mais uma vez, cogitou ampliar o número de ministros da Corte para, uma vez reeleito, né, ele possa indicar mais ministros na Suprema Corte Brasileira e assim ter um controle maior sobre o judiciário. Mas eu vou deixar o Barrocal comentar a respeito disso, porque ele é o autor dessa reportagem, e aparentemente, né, Barrocal, você mostra isso na reportagem, o que move o Bolsonaro não é só uma questão ideológica, né? Correto, Rodrigo. A imprensa nos últimos dias, de maneira geral, quando abordou esse assunto, sempre o fez como um passo na direção de um regime autoritário no Brasil. E fez comparações com o que acontece na Hungria, um governo de extrema-direita, o que aconteceu na Venezuela no tempo de Hugo Chávez, que era um governo de esquerda. Mas a imprensa nunca diz, por exemplo, que a primeira tentativa documentada no mundo ocidental de ampliar o número de juízes da Suprema Corte para driblar a oposição dessa Suprema Corte, aconteceu nos Estados Unidos, nos anos 1930. Quem primeiro fez isso foi Franklin Roosevelt, presidente americano que conduziu o país durante a Segunda Guerra, ele que se elegeu no embalo da grande crise mundial provocada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, encontrou um país arrasado por essa crise, bolou um plano de obras públicas e de programas sociais para enfrentar a crise, e a Suprema Corte americana não deixava. Não deixava porque ela tinha sido loteada por dezenas não foram, antes de Roosevelt assumir o poder, os Estados Unidos tinham tido 16 presidentes, dos quais 12 tinham sido do Partido Republicano, o partido que era oposição a Roosevelt. Então, fica primeiro aqui esse registro. É normal, no sentido de comum, que um governante que enfrente resistência da Suprema Corte tente formas de contornar essa resistência ideológica. Mas não é isso que move Bolsonaro nos planos dele de, eu diria, promover um acerto de contas com o nosso Supremo Tribunal Federal.
Ele colocou aí, nos últimos dias, não só ele, mas, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, recém-eleito senador pelo Rio Grande do Sul, algumas ideias para esse acerto de contas. Pode ser a ampliação do número de ministros, pode ser a fixação de mandato para esses juízes, pode ser, inclusive, o exercício de uma prerrogativa do Senado, até hoje não utilizada, que é a de caçar juízes do Supremo. E o que move o presidente da República é o medo da cadeia. Ele tem medo de 2 investigações conduzidas no Supremo pelo juiz Alexandre de Moraes. Um é aquele inquérito das milícias digitais bolsonaristas. O outro é o inquérito da quadrilha de carne e osso sabotadora da democracia no Brasil. Bolsonaro já disse, inclusive na nossa campanha eleitoral, que não quer ter o mesmo destino da boliviana Janine Áñez, ela que foi uma golpista e que foi parar na cadeia depois de perder a eleição para o grupo político do golpeado Evo Morales. Mas é isso, eu não vou me estender muito mais aqui, Rodrigo, mas a ideia principal da minha reportagem é o que move Bolsonaro na cruzada contra o Supremo, na cruzada anunciada por ele contra o Supremo em caso de reeleição, não é ideologia, é medo de encana. Pois é, e se Bolsonaro for, de fato, reeleito, ele vai contar com um belo esquadrão no Senado, né, Barrocal? Sim, e o Senado é importante nessa queda de braço com o Supremo, porque cabe ao Senado aprovar indicados para o Supremo e também é a prerrogativa do Senado destituir, eventualmente, um juiz do Supremo. E para lá, para o Senado, foram eleitas algumas figuras bolsonaristas de proa no potencial combate ao Supremo por razões ideológicas. A Damares Alves, já falamos dela aqui, ex-ministra da Família, que acha, por exemplo, que o aborto deve ser proibido, inclusive nos casos previstos em lei atualmente. E o Supremo respalda a lei existente hoje. Foi para o Senado também Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, que é a favor da prisão de condenados em segunda instância. O Supremo permitiu esse tipo de prisão em 2016, mas voltou atrás em 2019. E o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general, é um defensor da ideia de que o artigo 142 da Constituição abençoa golpe militar dentro da lei. Em 2020, o então presidente do Supremo, Luiz Fux, emitiu uma espécie de parecer em que ele rejeitava essa interpretação invocada por Hamilton Mourão. Então, para a sua futura cruzada de motivação pessoal contra o Supremo, Bolsonaro poderá contar, sim, com esse, vamos usar a sua expressão, Rodrigo, esquadrão ideológico que estará presente no Senado a partir de fevereiro de 2023. Pois é. Bom, e o Celso Teixeira pergunta, lembro-me que Alexandre de Moraes também disse que, se constatando que houve disseminação de fake news, a chapa que desse expediente se utilizou seria cassada. Será? Bom, eu duvido muito que o Tribunal Superior Eleitoral, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, irá cassar uma chapa que acaba de ser eleita pela maioria dos eleitores brasileiros, né? Ainda mais depois de Bolsonaro ter armado boa parte dos seus apoiadores mais radicais, né, com aqueles decretos que facilitaram o acesso a armas de fogo. Não, Mariana? Não, está com cara de que não vai acontecer nada. A gente estava falando aqui sobre a disseminação de fake news, de mentira, e como muito boa essa proposta da nossa leitora de o candidato que divulga fake news ter que divulgar nas suas próprias redes que era mentira. Mas a gente viu no debate entre os candidatos a presidente da Globo, como o Bolsonaro mentia durante o debate. Teve os primeiros 30 minutos de debate, foi cheio de pedido de direito de resposta, porque precisava ficar, uma vez que tinha oportunidade de já na hora dizer que era mentira o que ele estava dizendo, desmentiu o que ele estava dizendo. Então, me parece que isso não vai ser possível, vai continuar acontecendo.
E é isso que a gente estava dizendo, o impacto não é irreversível, né? Porque depois que a mentira se alastrou, ela vai muito mais longe do que a verdade, ela chega muito mais rápido, corre como pólvora, e você ficar tentando recontar a história... Pois é. Levou o debate político para um nível muito difícil de, como você disse, a gente tratar do que a gente precisava de fato tratar. Tem gente na fila do osso, né? Tem 33 milhões de pessoas passando fome. E a gente está tendo que lidar com essa baixeza no campo político. Eu esperava mais de quem está tentando pleitear de novo o cargo de ser presidente de um país que já foi a 7ª economia mundial. Bom, do Bolsonaro eu confesso que eu não espero coisa alguma. Agora, mas é bem lembrado a passagem do debate, né? Porque você viu que, de fato, assim, Bolsonaro ele emendava uma fake news atrás da outra, várias dessas fake news que já haviam sido desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, que o Tribunal Superior Eleitoral já havia obrigado a campanha dele a retirar do ar essas publicações. Por exemplo, a fake news que associa Lula ao assassinato do ex-prefeito Celso Daniel, a fake news que associa o PCC ao PT, né? Todas essas histórias, elas já haviam sido desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e a campanha de Bolsonaro já havia sido obrigada a remover esses conteúdos do ar, as grandes empresas de tecnologia foram informadas para retirar esses conteúdos do ar, mas ele apresenta isso no debate eleitoral, emendando uma mentira atrás da outra e inviabiliza completamente o debate. E não só com a Gabriela Saviani, deixa eu só verificar seu nome, Gisele Saviani, perdão, lembrou aqui nos comentários, ainda contou com a parceria do padre Kelmon, né? Padre Kelmon, que é um padre de festa junina, como bem foi definido, né, pela candidata Soraya Tronic. Afinal de contas, ele não é da Igreja Católica, ele se diz um padre ortodoxo, mas o patriarcado tradicional não o reconhece. Na verdade, ele é vinculado a uma obscura igreja ortodoxa do Peru, né, que inclusive já foi investigada lá por charlatanismo, fraude, por enganar os fiéis e por aí vai. Mas este é Mas, enfim, estava ali candidato à presidência da República, por ser do PTB, o partido de Roberto Jefferson, né? Olha que curioso, um mensaleiro, réu confesso, mensaleiro e réu confesso, aliado de Jair Bolsonaro, né? Era o cabeça da chapa, não pôde se candidatar por conta de suas condenações, né? Lançou a candidatura de Padre Kelmon, única e exclusivamente para servir ali de escada para o circo que Bolsonaro armou naquele debate e inviabilizou seu debate. No dia seguinte ao debate da Globo, ninguém estava discutindo a fome, ninguém estava discutindo a violência, ninguém estava discutindo coisa alguma. Estávamos, na verdade, zombando ou defendendo, dependendo do lado que você estivesse da trincheira, do padre Kelmon, essa figura anedótica, né, que surgiu aí na política brasileira. E agora, esse uso que tem sido feito da religião nessas eleições, né? O Bolsonaro se coloca, ele se autodeclara católico, está surfando aí, nadando de braçada no voto entre os evangélicos, se apoiou nesse padre de festa junina no debate, e a gente viu o que aconteceu ontem, em Aparecida. Um bispo precisando pedir silêncio na missa porque as pessoas estavam exaltando o Bolsonaro. Pois é. Mas antes de entrar nesse assunto, que com certeza nós vamos tratar aqui, eu pedi inclusive para o Cacá separar um trechinho da homilia feita por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida,
Eu gostaria só de pedir para o Kaká mostrar a capa da atual edição de Carta Capital, que começa a circular amanhã, sexta-feira, né, e já está nas bancas das principais capitais no sábado, que mostra aí, enfim, essa tentativa, esse assédio constante, né, dos donos do dinheiro, tentando enquadrar Lula. E Bolsonaro, ele é curioso que Bolsonaro, assim, ele tem o Paulo Guedes como seu ministro da Economia, né, elegeu-se com um discurso extremamente liberal, mas para conseguir a reeleição, ele simplesmente abandonou todas as regras de responsabilidade fiscal, né? Começou a distribuir benesses eleitorais à torta e à direita, e sobre isso os donos do dinheiro pouco falam. Mas, no entanto, nós vemos verbalizado na mídia, né, muitos empresários tentando enquadrar Lula, e não só os empresários, os próprios veículos de comunicação, publicando uma série de editoriais cobrando de Lula o seu plano econômico, quem será o seu ministro da economia, qual será a linha dos... Barrocal, existe alguma dúvida de qual é o projeto econômico de Lula? Rodrigo, vem aí mais gasto público, isso é certo, isso é líquido e certo. Vem aí a retomada do programa de construção de moradias, o antigo Minha Casa Minha Vida, o BNDES, Banco Público de Fomento, vai voltar a emprestar mais, vai ter mais investimento público em educação, em saúde, o salário mínimo voltará a ter aumentos reais, acima da inflação. Sobre isso não há dúvida. Há pouca dúvida também de que Lula vai brigar para acabar com o tal do teto de gastos, essa obra do governo Michel Temer, que tem sido utilizada aí também, inclusive pelo governo Bolsonaro, para gastar menos, né? Que é o plano concebido por Paulo Guedes. Não há dúvida quanto a isso. O que o tal do mercado, esse aí homenageado na nossa capa dessa semana, quer é que Lula não aplique esse programa, ou aplique de uma maneira mais modesta, digamos assim. Eu já escrevi em reportagem durante a eleição que no comitê eleitoral petista a visão era: o tal do mercado quer que a disputa vá para o segundo turno para poder cobrar de nós concessões em segundo turno. E é isso que a gente tem visto nos últimos dias. Por exemplo, atrás de concessões que também alguns economistas liberais que estiveram por trás do Plano Real certamente estão ao apoiarem Lula. Me refiro aqui, por exemplo, a André Lara Rezende, a Edmar Baixa, a Pedro Malan e também a Armínio Fraga. Armínio Fraga não era da equipe que bolou o Plano Real, os 3 primeiros economistas que eu mencionei sim eram, mas são economistas historicamente ligados ao PSDB e ao tal do mercado também. Então nós precisamos agora saber qual será o tamanho da dívida política que Lula terá em caso de vitória com o tal do mercado e se ele se sentirá na obrigação de fazer que tipo de concessão. Mas a linha do programa econômico de Lula está dada. É mais gasto público, queira o tal do mercado ou não. A questão é quanto a mais de gasto público nós vamos ter. Pois é. E o Jaime Filho diz: as benesses vão durar só até quando a eleição acabar. Aqui no Paraná, os combustíveis já subiram. E a Valéria Bordan observa: só falta agora vir o Estadão com uma escolha muito difícil. É verdade. A escolha muito difícil do Estadão 4 anos atrás foi declarar apoio a Jair Bolsonaro. Bom, e como a Mariana aqui já introduziu o assunto, no intervalo de 2 dias, salvo engano,
Jair Bolsonaro fez uma maratona de eventos religiosos. Ele fez campanha durante o Círio de Nazaré, que é uma das maiores celebrações religiosas do país. Ele participou de 2 cultos da Assembleia de Deus. E ontem, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, ele esteve na Basílica, né, no Santuário Nacional de Aparecida do Norte, e a sua passagem por lá causou um certo alvoroço, né, de tal forma que, quando ele entrou na Basílica, seus apoiadores chegaram a interromper a missa aos gritos de mito, o que levou o padre que estava celebrando a missa naquele momento a pedir silêncio dos fiéis. Mas não foi só isso que aconteceu. Do lado de fora da Basílica também, um grupo de bolsonaristas católicos chegou a perseguir e encurralar um fiel que estava vestido com camisa vermelha. Veja bem, não era uma camisa de partido político, era só uma camiseta vermelha. E esse fiel teve que se refugiar dentro dos corredores da Basílica por conta da hostilidade que estava enfrentando ali por aquela turba bolsonarista. Mas o curioso é que um pouco antes até do Bolsonaro chegar, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, fez um discurso muito contundente, que parece até ser um recado para Jair Bolsonaro. E eu vou pedir para o Cacá, o nosso editor de vídeo, reproduzir esse vídeo para vocês. Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos, bom, vimos aí um trecho da homilia de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida do Norte. Salvo engano, se algum cristão estiver nos acompanhando aqui e quiser me corrigir, ele faz referência aqui a uma passagem do livro de Apocalipse, que fala, na verdade, sobre um dragão que surgiu no céu, né, contra uma mulher grávida, né, e essa mulher grávida acabou sendo protegida por Deus, arrebatada por Deus. Depois disso, o dragão e os seus anjos entram em confronto com os anjos divinos, né? Desta batalha cai o dragão, que seria, na verdade, a representação do demônio, de Satanás, junto com os seus anjos caídos sobre a terra, e ele continua perseguindo essa mulher, mas, ao cabo, Deus acaba salvando essa mulher. E para a Igreja Católica, a mulher representa, na verdade, a figura de Maria, mãe de Jesus Cristo, e o bebê que ela carregava no ventre, que deu à luz, seria Jesus, né? Então, quando ele faz a referência a Maria enfrentando o dragão, provavelmente é uma alusão a essa passagem do livro de Apocalipse. Agora, ali no discurso dele, ele fala claramente que é preciso enfrentar o dragão da mentira, o dragão do ódio, o dragão da fome e o dragão do desemprego. Barrocal, assim, é um discurso endereçado, não? Sem dúvida, é preciso ser bastante criativo, eu diria, para discordar de que o destinatário dessa mensagem era o presidente da República. Era Jair Bolsonaro, que
o arcebispo de Aparecida do Norte se referia com essas palavras, não há dúvida alguma. Pois é. E lembrando também que o cardeal Dom Odilo Scherer, que é arcebispo metropolitano de São Paulo, no mesmo dia foi publicada uma entrevista dele à Folha de São Paulo, na qual ele criticava a instrumentalização, né, da fé, o uso eleitoral da fé das pessoas nessas eleições. E questionado sobre a possível ida de Jair Bolsonaro à Basílica de Aparecida, ele disse que ele poderia ir como um romeiro qualquer e seria bem recebido, mas não para fazer política. E foi exatamente o que ele fez, né, Mariana? Uhum. Claro que sim. Foi exatamente o que ele fez. A gente... Imagina, um bispo vaiado porque falou de fome, sabe? Ele não estava fazendo campanha como a gente sabe que tem acontecido, infelizmente, em muitos templos pentecostais e neopentecostais, onde o Bolsonaro também costuma frequentar. Era alguém que estava falando sobre os problemas reais do país que a gente sabe que precisam ser enfrentados e foi vaiado pelos fiéis que tem aí de apoio um presidente que tem incentivado esse comportamento violento, né? Então... Pois é. Bom, lembrando também que nesta mesma entrevista à Folha de São Paulo, Dom Odilo Scherer ele criticou também a atuação do padre Kelmon nas eleições. Ele foi perguntado a respeito, né, e acho que a declaração que ele deu também foi bem precisa, né, que o padre Kelmon envergonha os padres de verdade. Essa foi a declaração de Dom Odilo Scherer. Mas nos encaminhamos aqui para o término do nosso programa. Barrocal, quem é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta? Durval Muniz de Albuquerque Júnior, ele que é um historiador, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor visitante da Universidade Estadual da Paraíba. Será uma entrevista justamente a respeito da votação maciça de Lula no Nordeste e também sobre o imaginário que nós temos a respeito do Nordeste. Esse professor é um crítico de intelectuais que contribuíram no passado para essa visão que nós temos normalmente no centro-sul do país a respeito do Nordeste como uma região rural, sertaneja, meio medievalizada, meio folclorizada. O professor lembra, por exemplo, que o Nordeste também é uma região de grandes metrópoles. 3 das 10 maiores cidades brasileiras são capitais do Nordeste: Salvador, Fortaleza e Recife. E é também uma região de forte tradição católica. Seria essa também uma razão para Bolsonaro ter dificuldades de obtenção de voto lá na região? O catolicismo é uma barreira a Bolsonaro no Nordeste? São alguns dos temas, então, Rodrigo, para abordar amanhã, nessa entrevista com o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a partir das 16 horas, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Ótimo, ótimo. E, Barrocal, tem algum tema, algum assunto que nós não tratamos durante o programa, mas que você gostaria de destacar, chamar a atenção para as pessoas que estão nos acompanhando? Tem sim, Rodrigo. O tema é a operação da Polícia Federal da última terça-feira, que tirou do cargo o governador de Alagoas, o Paulo Dantas. Paulo Dantas, que é candidato à reeleição, apoiado por Lula e para quem também pede votos para presidente, é o candidato do grupo do senador Renan Calheiros e é uma pedra no sapato de Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que também é de Alagoas. Paulo Dantas disputa o segundo turno da eleição para governador contra um senador, o senador Rodrigo Cunha, que disputa pelo, digamos assim, campo de Arthur Lira, essa eleição. E foi uma operação da Polícia Federal autorizada
por uma juíza do Superior Tribunal de Justiça, a Laurita Vaz, mas uma operação muito estranha, porque a PF pediu essa operação contra o governador em agosto. E o motivo das investigações contra ele é a suspeita de uso de funcionários fantasmas para desviar dinheiro público. Então, a Polícia Federal pediu essa operação em agosto, já estávamos durante a campanha eleitoral, mas ainda assim faz 2 meses. E só agora que a operação foi efetivamente realizada, a juíza Laurita Vaz autorizou a operação no dia 5 de outubro, já estávamos no segundo turno da eleição, e a operação foi realizada agora, praticamente na metade do segundo turno da eleição. Então, independentemente de haver suspeitas factíveis contra o governador, parece muito claro que a Polícia Federal, neste caso, fez uma operação com cheiro de operação eleitoreira para favorecer um aliado do presidente da República. Aliás, para terminar sobre esse assunto, Rodrigo, neste momento, o Superior Tribunal de Justiça realiza uma sessão para decidir se endossa ou não a decisão da juíza Laurita Vaz de afastar por 180 dias o governador Paulo Dantas do cargo. Ao votar, hoje, durante a sessão, a juíza reafirmou a posição dela a favor de que Paulo Dantas continue afastado. Pois é. Tem cheiro, forma, cor, rabo. Se não for... feijoada. Bom, e você, Mariana, o que você destacaria no encerramento do nosso programa? Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, já que eu estou repórter em São Paulo. O candidato, a gente está com o segundo turno acirrado aqui entre os governadores, entre o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o Fernando Haddad, do PT. E agora à tarde o Tarcísio anunciou que não vai participar dos próximos debates. Também não aceitou o convite para a sabatina no Roda Viva, que seria na segunda-feira, que ele dividiria a bancada com o Haddad. E no primeiro debate que aconteceu no segundo turno, o Tarcísio não foi bem, ele apanhou um pouco, e a última pesquisa que saiu de intenção de voto no Estado, o Haddad deu uma subidinha, deu uma crescidinha. O Tarcísio está com 46% das intenções de voto e o Haddad com 41%. São 5 pontos aí de diferença. Então, parece que o Tarcísio sentiu o peso do debate, o resultado do debate, e se recusa a participar agora dos próximos. Todas as agendas que ele teria que dividir bancada com o Haddad. Ele alegou conflito de agenda, e vai apostar a campanha dele só em ações de rua, em caminhadas, em comícios, mas não vai mais participar de debate e entrevista. Tá certo. Aliás, Barrocal, acabo de receber aqui informação do Cacá que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, né? E vale ressaltar só, Rodrigo, que apesar de afastado do cargo, Paulo Dantas continua podendo concorrer à reeleição. Ele não está fora da eleição, ele está fora do cargo de governador. Sim. Foram 10 votos a 2. E para encerrar aqui, eu só gostaria de chamar a atenção para um assunto que acho que no meio da avalanche de acontecimentos dos últimos dias ficou um pouco à margem, mas o Ministério Público do Trabalho, ele divulgou que já recebeu 169 denúncias de assédio contra trabalhadores, assédio eleitoral contra trabalhadores, ou seja, de empresários que ameaçam os trabalhadores a empresa vai fechar, a empresa vai reduzir a produção, a empresa não sei o quê, se vocês não votarem no candidato A ou no candidato B, vai acontecer certas coisas, ou mesmo de empresários que ofereceram vantagens financeiras
como bônus salarial ou algum tipo de benefício em caso de vitória de Jair Bolsonaro. Eu chamo a atenção desse assunto, né, porque são 169 denúncias já coletadas pelo Ministério Público do Trabalho. Essa prática provavelmente ainda está acontecendo, então eu chamo a atenção desse caso para, se vocês tomarem conhecimento de algum empresário que estiver constrangendo seus trabalhadores a votar neste ou naquele candidato, se vocês tomarem conhecimento de algum empresário que esteja oferecendo qualquer tipo de vantagem financeira, ou, enfim, um benefício, qualquer coisa, para os trabalhadores para votar neste ou naquele candidato, denuncie. O Ministério Público do Trabalho monitora esses casos, vai atrás dos empresários, autua e aplica multa às empresas, e os empresários podem, inclusive, ser responsabilizados na esfera criminal por crime eleitoral. Então, se vocês tiverem conhecimento desse tipo de caso, denuncie. Há vários casos escabrosos acontecendo no Brasil. Semana passada, a edição impressa de Carta Capital, por exemplo, noticiou um caso que ocorreu no sul do país, uma fabricante de máquinas agrícolas anunciando aos seus trabalhadores e fornecedores que, com a derrota de Bolsonaro, iria cortar a produção em 30%, né, o que aterrorizou os trabalhadores, e os próprios trabalhadores bolsonaristas começaram a pressionar os seus colegas a votar em Bolsonaro e espalhar pelas redes sociais que se o Lula fosse eleito, muitos deles seriam demitidos, né? Então, esse é um tipo de chantagem, é um tipo de coação eleitoral que deve ser proibida, que deve ser banida e que deve ser denunciada. Se você tomar conhecimento de qualquer tipo de prática nesse sentido, seja de coação, de induzir o funcionário a votar neste ou naquele candidato, ou de oferta de algum tipo de vantagem para que a pessoa vote neste ou naquele candidato, denuncie. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito aos meus colegas de bancada, André Barrocal, a Mariana Serafim, a todos que estão nos acompanhando. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, cadastre-se para poder receber as nossas notificações, receber os nossos conteúdos. E, claro, assine Carta Capital. O nosso jornalismo ele é financiado, sobretudo, por vocês. A razão da existência da Carta Capital é vocês. Sem a contribuição de vocês, dificilmente essa operação se mantém em pé. Então, se você puder fazer contribuições aqui mesmo, via Superchat, ou se inscrever no nosso clube do canal, ou fazer alguma das modalidades de assinatura que a Carta tem. Ela tem a modalidade de assinatura tanto da edição impressa quanto da edição digital, um pouco mais em conta. Eu tenho certeza que há alguma possibilidade para você contribuir que cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento, e você estará contribuindo para manter o nosso jornalismo vivo. Um forte abraço a todos e até a próxima.